Fala galera, eu sou Jaime Ribeiro, doutor em farmacologia e pesquisador da Fiocruz, e esse é mais um episódio do podcast Que Droga é Essa? Sejam muito bem-vindos! Aqui do meu lado eu tenho meus queridos alunos Caio Dias, Gustavo Miranda, que também são idealizadores desse podcast, e não temos hoje especialmente a presença da nossa outra integrante, a Camila Jacob, que também faz parte dessa equipe. Mas, como a gente vinha discutindo, todos os episódios nós trataremos sobre um tema específico, que nesse caso de hoje é sobre uma droga de verdade. Não é medicamento. Não é um medicamento, não é um fármaco, é uma droga. E que droga é essa? Maconha. Ou cannabis. Opa! Então hoje nós vamos falar sobre essa substância, né? Na verdade, sobre as substâncias que estão presentes, né? Na cannabis, na maconha, né? Ou na erva, né? E, na verdade, o nosso propósito aqui é discutir a cannabis, a maconha, dentro do contexto da saúde. Não é defender um ponto de vista sobre se libera, se proíbe, se é certo, se é errado. Existem muitas questões sociais, políticas por volta desse tema, e nesse podcast, nesse episódio, nós iremos tratar dos seus aspectos no contexto da saúde, e também um pouco dentro do contexto social e político, porque não tem como a gente fugir, mas a nossa ênfase é sobre a saúde, né? Sobre tratar sobre a cannabis, sobre a maconha no contexto da saúde. Esse é o nosso propósito. E aí, quando a gente fala sobre maconha, né, ou sobre cannabis, né, uma curiosidade, né, desse nome, cannabis em si, é porque a maconha é uma planta. É uma droga, mas a maconha é uma planta, né? E como planta, né? Como organismo vivo, né? Os organismos vivos, né? As espécies, elas recebem nomes que geralmente vêm em latim e começa com o nome do gênero e o nome específico em si. Então, cannabis se refere ao gênero que essa planta, que na verdade podem ter algumas espécies diferentes dentro do mesmo gênero, que compõem as drogas que a gente conhece como maconha. Então, cannabis é o nome do gênero dessa planta, para quem não conhecia. E sempre vem aquela pergunta, mas então, é uma droga? É uma planta? É uma planta medicinal? É um remédio? É um elixir da vida? É a cura para todos os males, né? Tem várias questões. Exato, de onde vem para onde vai. Por que tanta polêmica em torno dessa droga, dessa planta, dessa plantinha, dessa coisinha verde, bonitinha que as pessoas tatuam, né? Mas até inspiração para música. Serve como inspiração para música, né? Bob Marley que eu diga. Mas nós viemos discutir um pouco, trazer um pouco de curiosidade de onde vem essa planta, como é que hoje ela está no centro, né, da toxicologia, das discussões políticas, da perspectiva na medicina, do uso recreativo, das discussões de legalização. Então nós vamos trazer um panorama para vocês, claro que resumidamente, para caber num podcast, né? Nós vamos trazer um pouco desse contexto, de onde surgiu a maconha, esse uso, até avançar para as questões que estão em debate hoje. Uhum. Então, quem pode começar falando um pouquinho da história da maconha para a galera que está em casa nos assistindo entender um pouquinho da origem, do uso, né? Tu quer falar? Eu posso começar para começar. Existem, né, diversos relatos que eu vou chamar de droga, mas eu não vou chamar diretamente de droga, que é a espécie, né? Tanto a cannabis, que são as mais conhecidas, a sativa e a índica, né? São as duas mais estão em alta. Elas são utilizadas cerca de 10 mil anos atrás, existem relatos, mas não com uso psicoativo, né? Que seria o uso recreativo, que
que é o que é abordado Muito hoje em visto dia. hoje, né? Isso. A planta era utilizada normalmente para a fabricação de cordas, algumas peças de roupas, porque a partir dela pode ser obtido um composto, né, que é utilizado nessa indústria. Não é? Sim. Não seria indústria antigamente, né? Porque não existia. Não era Nesse ramo, né? Nesse ramo da produção. Por quê, gente? A produção técnica. Essa planta tem fibras, né, Gustavo? Exatamente. E aí essas fibras, ela poderia ser aproveitada para fazer esse tipo de produto. E quando a gente para pensar no lado medicinal da planta, tem registros também da primeira farmacopeia, que foi por volta de 2700 a.C., que ela já era utilizada para o tratamento de algumas doenças como artrites, né, gota e asma. Mas não era nada muito assim, bem definido qual a parte da planta que era utilizada, até porque olha o período, né, de tecnologia que não existia. E outro lado também da droga, novamente, da espécie que era utilizada, já voltada para o lado mais psicoativo, seriam os rituais religiosos de diversos locais do mundo, né? Tanto que quando ela passou a estar aqui no Brasil, porque ela é uma planta exótica, não nasce aqui no país, né? Ela adentrou o país na época da colonização com os escravos que vinham da África, né? Que tinham as religiões deles que utilizavam essas plantas. E aí acabou adentrando, né, no Brasil nessa época, durante o período colonial, né? Só levantando um ponto, assim, às vezes o Gustavo tá resistente de falar droga, né? Mas é por causa do contexto, né? O contexto que a gente vê maconha hoje como droga é diferente do contexto em como ela era utilizada em outra época. Acho que uma coisa que é bastante interessante que ele falou é essa questão do uso religioso. E já acabou comentando da questão psicoativa, né? Para quem não entende, não é da área, psicoativa é uma substância que tem a capacidade de modificar as funções comportamentais, o nosso sistema cognitivo, uma substância que age no nosso sistema nervoso central, né? No nosso pensamento, no nosso comportamento. E é bem interessante isso, né? Porque a maconha, né, não é a única disso, né? Hoje a gente tem algumas, até mesmo religiões, né, os indígenas e outros tipos de religiões que eles usam plantas, né? Geralmente não só plantas, até cogumelos fazem preparado de chá, infusões. Substâncias naturais que têm algum princípio ali alucinógeno, que modifica essas funções, justamente porque como você tem uma percepção da realidade alterada, né? Isso aí, para algumas religiões, é uma forma de se comunicar com sua divindade, né? E não vamos entrar nessa questão, mas isso é muito comum, usar substâncias, plantas que alteram as funções cognitivas ou do sistema nervoso como parte do ritual. Tanto que hoje em dia a gente vê muito sobre a folha da maconha, né? E esses relatos das religiões, elas utilizavam muito as sementes. Tanto mastigavam mesmo e também queimavam a semente para inalar a fumaça. E aí a gente vê essa aplicabilidade, né, anteriormente. Mas aí a gente para pensar. Essa planta causa esse monte de coisa, né? Pode ser utilizada para esse monte de coisa. Mas como é que ela vai agir, né? Por que que ela causa essas alterações no ser humano, né, que utiliza ela? Já você pode falar um pouquinho? Vamos falar. Então, só para a gente delimitar um pouquinho do que a gente vai falar, então o primeiro ponto a gente tem um histórico de que a planta, né, ela é utilizada há muito tempo e às vezes você pensa, mas 10 mil anos, 4 mil anos, é muito tempo, como é que você sabe disso, né? Existem registros históricos, por exemplo, até no ramo da farmacologia, não sei se vocês sabem, mas existe um papiro egípcio muito antigo, chamado Papiro de Ebers, e ali já é documentado na antiguidade um relato de várias espécies
substâncias químicas, metais, que hoje são muito tóxicos, que ninguém nem pensava em utilizar, mas que eram utilizados em porções e tratamento de diversas doenças. Então, só resumindo, nesse histórico a gente tem tanto a maconha, né, a cannabis, né, para o uso medicinal, para essas doenças da inflamação, e também epilepsia, né, doenças do sistema nervoso já eram utilizadas nesse contexto. Para o uso religioso, né, muito associado também a questões tradicionais de povos, e para esse uso, né, que foi mencionado aqui, recreativo, né? Quando a gente pensa recreativo, a gente pensa um monte de criança brincando no parque, né? Mas não é bem Não é assim. bem recreativo assim como eles pensam. Não. Esse uso recreativo, né, seria mais ou menos quando você busca usar uma substância para melhorar ali, trazer algum tipo de euforia, né? Caio estava até nos bastidores comentando sobre um episódio também associado à cultura, né, Caio? Então, o pessoal tem relatado, comenta muito sobre isso, sobre essa questão de quando foi que tudo começou a ter essa divisão da questão do uso da planta, que é lícito ou ilícito, dessa época quando começou o uso, que foi na época dos Estados Unidos ali, bem antes, bem 1900 não, né? Mil e bolinhas para trás. Algumas décadas atrás. Quando tava chegando toda a 3 população, séculos atrás, né? por aí, para essas bandas de antigamente, quando o pessoal da China, os povos negros estavam chegando nos Estados Unidos, e o pessoal, né, os nativos de lá, o povo branco e tudo mais, com medo daquela população que estava chegando, daquela cultura nova e tudo aquilo, começou a utilizar dessa, de certa forma, uma discriminação dos povos que utilizavam essa planta por conta da sua religião, por acreditarem que as substâncias, não ter o conhecimento das substâncias, mas por pensar que usar aquela planta ela ia trazer um benefício. E, lógico, como já falou, né, a questão da fumaça, que eles faziam a queima, faziam a inalação e daí todo o processo mais rápido, da euforia, por conta de uma das substâncias que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que está presente. Então eles começaram a utilizar isso como uma forma de discriminação e isso começou a perdurar por todo o tempo e até hoje a gente tem reflexo dessa época de onde eles sofriam esse afastamento e essa represália. Esse tipo de discriminação mesmo, né? Por conta do uso simplesmente da sua cultura estar atrelada a essa planta. Pode falar. Só um gancho aqui nessa questão de Caio. No Brasil também não foi diferente desse ocorrido lá, né? Tanto que foi meio que influenciado por isso que se deu, né, o processo de banalização, não, mas uma discriminação do uso, né, porque até meados de 1900 era meio que liberado a utilização aqui no país. E aí, a partir dessas influências dos Estados Unidos e tal, foi que começou a ser visto com maus olhos a utilização, né? Tanto que na época, foi no início do século passado, 1900 e uns pouquinho aí, que foi que existiu a primeira lei que realmente proibiu, a nível nacional, a utilização da maconha, que perdurou até os dias, assim, quando a gente fala em tempo assim, parece que foi um dia desse. É relativamente curto, né, o tempo. Porque foi até 2006, mais ou menos, que foi iniciado o processo de deixar de ser crime a utilização quando relacionada ao lado medicinal e científico. Então, basicamente, a gente sabe que essa questão cultural, né, ela é tão importante porque a gente pensa, existem outras substâncias que também alteram as funções do corpo, né, que também trazem determinados prejuízos à saúde. E muitas vezes essas substâncias não tem nada que as torne melhor do que a maconha, por exemplo, mas o uso delas é um pouco mais aceitável pela população ou por determinada cultura. Eu sei que a gente não pode comparar em todos os aspectos, mas, por exemplo, álcool, né?
dependendo do uso, né, vários problemas associados ao álcool quando que diz respeito à saúde. Você pega o tabaco, né, presente aí no cigarro e outras preparações, e que muitas vezes é muito mais tolerado, é muito mais tolerável alguém aceitar, por exemplo, culturalmente, alguém que fuma, alguém que bebe, do que alguém que fuma maconha. E muitas vezes os critérios não estão totalmente claros. Não é bem isso que a gente vai abordar aqui, mas é importante a gente fazer essa reflexão também. Mas uma coisa importante da gente abordar antes de defender, ou acima de defender se a maconha deve ser usada ou não deve ser usada, ou como ela deve ser usada, mas o que realmente é a maconha, quais são os seus efeitos para a saúde, né? Qual é a realidade a respeito dela, independente dos aspectos culturais e de pensar que ela pode ser ou não aceitável, o seu consumo possa ser ou não aceitável, em que circunstâncias. Então, comentando um pouco sobre a maconha, as características da maconha como droga, isso mesmo. Então, a partir de hoje, né, a partir desse momento, a gente assume que a maconha é uma droga. Independente se você usa ou não, se você concorda ou não com o uso, com a liberação, a maconha é uma droga. Por que ela é uma droga? A gente define como droga, uma das maneiras de definir droga é uma substância capaz de alterar as funções corporais. E geralmente nesse contexto, essa alteração das funções corporais, ou seja, de como o nosso organismo, uma parte do nosso organismo funciona, geralmente está associado a riscos à saúde, né? Então, a partir daqui a gente também assume que a maconha ela é uma droga, porque ela é capaz de alterar as funções corporais e, como tal, né, nesse caso, o seu uso, num primeiro momento, né, pode estar associado também a riscos à saúde, como também alguns medicamentos podem trazer risco à saúde, né? Então, é nesse contexto. Aquela questão da gente voltar sempre aquele, é um ditado, né, mas que é conhecido por todo mundo, que a diferença entre a droga e o medicamento é a forma como você usa e a quantidade que você usa, né? Dose, né? Não é porque a gente está aqui conversando, falando sobre uma planta, que tudo bem, uma planta não tem risco nenhum, né? Mas a gente sabe, a gente entende que uma planta, mesmo sendo planta, ela pode apresentar riscos à saúde, assim como qualquer outro medicamento que é totalmente produzido dentro de um laboratório, de forma única química ali dentro, né? E a gente está falando de uma planta que ela já vem sendo tratada como uma planta que traz mais riscos, né? Do risco mais reconhecido, mas mesmo plantas que são legalizadas, cujo consumo é legalizado, que você pode ter na sua casa, são muito tóxicas. Aliás, são até mais tóxicas. De repente, se você tem determinadas plantas, por exemplo, comigo ninguém pode, que se você tiver, você pode ter na sua casa, engraçado, né? É legal, mas que seu filho engolir, mastigar uma determinada quantidade, ele pode morrer. É muito por causa animais de estimação em casa acabar comendo, ingerindo a planta e entrar e ter um quadro de intoxicação grave, né? Grave e até e a óbito, né? Então, mas tratando a maconha, a cannabis como droga, né? Ela entra no ramo das drogas psicoativas, né? Essa é uma droga psicoativa justamente porque a ação dela é uma ação no sistema nervoso, né? Especialmente alterações que estão relacionadas à função comportamental, ao humor, à emoção, ao temperamento, né? E muitas outras funções que a gente vai discutir tratando dessa droga, dessa substância. Uma coisa que a gente precisa entender é que as substâncias, geralmente, elas provocam os seus efeitos, né? Porque elas interagem com estruturas que estão presentes no nosso corpo. Isso faz parte do que a gente chama de mecanismo de ação, seja o mecanismo de ação farmacológica ou o mecanismo de ação tóxica, tá? Porque uma coisa também está muito relacionada com a outra. E aí você pode pensar, mas então quer dizer que no meu corpo tem substâncias esperando para a ação da maconha? É maconha.
Não é bem que Tá nosso corpo tem ali. Sabia que Tem ali. uma hora ou outra Ali vai no mundo tem uma plantinha que o cara vai usar e vai deixar um pouquinho mais alegre assim, e tal. Não é necessariamente assim, né? Mas após estudos que o pessoal fez, e, enfim, toda a descoberta, como é o processo da ciência, descobriu-se que nosso organismo, né, possui receptores para os compostos, os né? compostos que estão ali na planta, né? Na planta. Cannabis. Tanto que o nosso corpo produz uma substância, né, que ela é a Anandamida. quase um trava-língua. Como é o nome do outro, da outra substância? 2-DAG, que é mais complicado. 2AG. 2AG. O cara vai falar o nome completo da substância, quase o alfabeto inteiro, mas enfim. Nosso corpo produz essa substância, né, a anandamida, que é até conhecido como alguma coisa da felicidade. Substância da felicidade. Uma substância da felicidade. Que levando em consideração o nome dela, o radical, tudo mais, significa felicidade. Sim. Mas não quer dizer que, né, o nosso corpo foi produzido, foi preparado para justamente essa interação com essa planta. Né? Não é bem assim o funcionamento. Fazer um receptor aqui que eu sei que vai vir. Não, Assim não. É engraçado, né? Porque assim, tem duas maneiras de pensar, né? A gente sabe que tem pessoas que são criacionistas, né? Que creem que Deus criou, né? E tem pessoas que são evolucionistas, que creem, na verdade, que o organismo ele surgiu de organismos mais simples e houve uma evolução, né? Então, pensando dessa forma, é como se alguém pensasse, poxa, mas Deus criou meu corpo com uma estrutura que vai servir para a maconha agir, né? Ou então, poxa, mas a evolução já foi esperando a maconha ou foi evoluindo junto? Na verdade, não é bem assim. Na verdade, o nosso corpo, ele tem esses receptores, né? Que receptores, na verdade, são proteínas que estão presentes nas nossas células e que funcionam como mecanismos para interpretar as mensagens que o nosso corpo recebe. Por exemplo, quando a gente sabe que a adrenalina, que é um hormônio bem conhecido, né, uma da função da adrenalina que todo mundo conhece, é que a adrenalina faz o nosso coração disparar. Então a adrenalina é um hormônio e ela faz o nosso coração disparar porque as células do nosso coração têm receptores para interpretar a mensagem que a adrenalina leva e esse receptor estimula a célula cardíaca. Então, da mesma forma, os receptores que estão no nosso cérebro e que respondem aos neurotransmissores, que são hormônios especiais agindo no nosso sistema nervoso, né? Esses receptores também interpretam a ação desses neurotransmissores para fazer o nosso corpo funcionar em nível de sistema nervoso. E aí no nível do sistema nervoso, que também é bem complexo, você tem funções como o pensamento, a aprendizagem, a memória, a cognição, o raciocínio, as emoções, né? Essa complexidade que a gente tem no sistema nervoso e que tem esses receptores, que são muitos, e que tem neurotransmissores que também são muitos. Então, dentro desses receptores, existe uma classe de receptores que são chamados de receptores canabinoides. E justamente eles recebem esses nomes porque descobriu-se justamente a interação, né, que eles poderiam ser ativados, modulados, modificados por essas substâncias que são os canabinoides. Só que, na verdade, esses receptores, na verdade, todos os receptores que tem no nosso corpo, eles foram meio que criados, né, ou eles evoluíram para interagir com substâncias que a gente chama de endógenas. O que são substâncias endógenas? São moléculas que o nosso próprio corpo produz e que interagem com esses receptores, né? Um hormônio endógeno na verdade, né, um hormônio é uma coisa endógena porque ele, na verdade, é produzido pelo nosso próprio corpo, né? Funcionam como ligantes endógenos.
Então, na verdade, a anandamida, né, que é um desses ligantes endógenos para os receptores de canabinoide, a gente tem dois principalmente, CB1 e CB2, né? CB1 principalmente no sistema nervoso central, CB2 principalmente no sistema nervoso periférico. Nossas células imunes também têm receptores do tipo 2, né? CB2. Na região periférica, de um modo geral, você também tem ligantes, e é por isso que a gente explica algumas das ações que não estão totalmente relacionadas com exclusivamente o sistema nervoso central. Embora a gente saiba que hoje as coisas estão muito comunicadas, né? A gente tem um sistema que é chamado sistema neuroimunoendócrino, que a gente percebe que as funções endócrinas, nervosas, imunológicas, elas estão muito mais conectadas do que aparentemente. Então, esses receptores, na verdade, eles têm funções fisiológicas, né? Eles regulam essas funções cognitivas, emoções, humor, memória, aprendizagem, também alguns tipos de dor, né? Porque a dor ela é regulada também no sistema nervoso e também o comportamento. Então, diante da semelhança desses ligantes endógenos, né, desses endocannabinoides, né, você tem aí uma semelhança com esses canabinoides, que são substâncias identificadas na maconha, que não são poucos, tá? Então, hoje você tem aí um conjunto de cerca de 100 ou mais substâncias que já foram identificadas na maconha, né? E dentro dessas substâncias, né, que foram identificadas na maconha, você tem pelo menos aí uns 60 e poucos canabinoides, que é essa classe de substâncias, né? E que tem essa capacidade também de interagir com esses receptores no sistema nervoso central. Mas dentro desses 61, a gente tem dois que se destacam, que são CBD e o THC. O canabidiol e tetraidrocannabinol. THC é mais rápido. THC e CBD fica mais fácil. Esses nomes são um pouco complexos mesmo, mas a gente vai acostumando com eles. Então, é engraçado que, apesar de serem esses dois constituintes serem os mais conhecidos e aparentemente a gente pudesse explicar os efeitos, né, da maconha, isso acontece muito em toda planta que a gente estuda. A gente sempre olha, assim, a gente sabe que o efeito de uma planta, por exemplo, ele é resultante de um conjunto de substâncias que estão ali, mas que geralmente você tem constituintes que a gente chama de majoritários, que são aqueles que estão em maior quantidade, né, e que geralmente são representativos, ou seja, a maior parte de determinados efeitos são atribuídos àquelas substâncias. Então, no contexto da maconha, existem dois principais constituintes que estão em destaque: o THC e o CBD, ou canabidiol. Só que, ao contrário do que as pessoas pensam, essas substâncias têm efeitos que são bem diferentes. Então, por exemplo, o THC ele está muito mais relacionado com os efeitos que a gente observa quando uma pessoa ingere a planta ou usa, que na verdade os dois principais usos são através do fumo, né? Você fuma a maconha, você faz um cigarro mesmo e fuma, e aquela fumaça leva os constituintes para o seu sistema nervoso, né? Pela via inalatória. Da velocidade da absorção até para causar o efeito mais rápido. Então, é bem mais rápido. Né? Por quê? O pulmão, né? Tem aquela troca, cai na corrente sanguínea. Vai mais quando você fuma uma substância, ou então quando você inala, né? Que acaba dando quase a mesma coisa, esse vapor leva a substância para o seu pulmão. E para quem não entende de caso, o pulmão é um órgão muito rico em vasos sanguíneos. E o que isso tem a ver? Para uma substância agir num determinado órgão, primeiro ela passa para a corrente sanguínea e depois é a corrente sanguínea que leva essa substância para um determinado órgão. No caso do pulmão, a circulação leva rapidamente para o sistema nervoso. Mas tem outra forma também. Tem várias, né? Tem várias formas. Me explique aí, Caio, uma outra forma de ter o efeito. Tem a ingestão do óleo, seja o óleo na região sublingual, para poder fazer com que haja aquela da vascularização, né? Além da própria ingestão dos preparados
salgados que são feitos nas comidas, o brigadeiro brau, Tem um caso curioso a respeito disso. um docinho. Eu estava com os amigos ali numa região que eu não vou falar, e de repente passa uma mulher com uma bandeja assim de chocolates, e de repente ela grita de longe: brisadeiro! Mostrando que o pessoal realmente faz esse uso e tem esse consumo devido ao tempo da absorção que leva no nosso organismo, no intestino, para poder fazer toda a metabolização, a digestão, para que o preparado, a substância chegue na corrente sanguínea. Mas também tem pessoal que faz uso tópicos por meio de pomadas, não só na região tópica, mas também na região interna da boca, por conta da absorção. E também uma questão que é a inalação, que é justamente o que o pessoal nos hospitais em Israel, eles costumam utilizar para pacientes que têm problema com dores crônicas, né? Que eles usam essa inalação justamente para poder evitar a questão da queima da folha, por conta do prejuízo, enfim, da queima, né, que é utilizada. E tem uma outra via que também é utilizada, não assim comumente, né, mas para a questão de tratamento, que o pessoal usa a via retal, que é justamente por conta dessa vascularização também maior e para evitar a questão do efeito de primeira passagem, né? Para evitar o metabolismo da substância, e porque ela chega de forma mais inteira na corrente sanguínea, enquanto o efeito... Coloca a legenda assim, efeito de primeira passagem. Momento farmacologia. Momento farmacologia. Efeito de primeira passagem, gente, é um efeito em que é observado nas substâncias que são administradas por via oral, ou seja, quando a gente ingere pela boca, né? Porque essas substâncias que são ingeridas por via oral, seja em comprimido ou nessas outras preparações, elas são absorvidas aqui no nosso trato gastrointestinal, ou no estômago ou no intestino. Então, o que acontece? A circulação que sai do estômago e para o intestino, ela vai diretamente para o sistema porta-hepático, que dá direto no fígado. E o fígado é o nosso principal órgão metabólico, ou seja, ele faz reações químicas que, na maioria dos casos, vai começar a parar a ação das substâncias. Então, antes que a substância, por exemplo, se ela for agir no coração, se ela for agir, por exemplo, no cérebro, e ela passar antes pelo fígado, ela pode perder parte, né, daquela função, antes da concentração dela, alterar a biodisponibilidade antes de chegar no sistema nervoso. Então, assim, são essas questões, e a gente observa diferentes efeitos, né? Tanto benéficos como maléficos. Por exemplo, a fumaça ali, o ato de fumar já é tóxico por si. Você tem uma substância sendo queimada a altas temperaturas, aquilo pode danificar. Particulado, né? Sim. Da queima em si, né? E como você tem um efeito mais rápido, você acaba tendo um controle, né? As pessoas que fumam vão acabar, tô ficando, um termo que é bastante utilizado, né? As pessoas estão ficando alto, né? Tô ficando alto, é até um termo do inglês, que é high, né? Tô ficando alto por causa dessa sensação de euforia, de um pouco de sedação também, vai deixando esse aspecto da pessoa mais leve mesmo. E aí a pessoa tem um pouco mais de controle. Na ingestão não é bem isso. Porque a pessoa pode ir ingerindo um brisadeiro, por exemplo, que está achando gostoso, e quando tudo vem fazer efeito, pode ter um efeito somatório muito em cima da hora e levar o que a gente chama, por exemplo, de overdose, que é quando você tem uma ingestão acima do que... Relatam que o efeito tóxico, né? O efeito após a ingestão, ele vai variar aí 2 horas para mais, por conta dessa via, né, de consumo, ela ser mais demorada e causar um efeito mais prolongado. Justamente, eu estava conversando, quando a gente estava fazendo a reunião de pauta com o Caio sobre isso, que tem um podcast que eu também acompanho, que é o Chá com Rapadura, e elas, em um dos episódios, né, citam que teve uma amiga delas lá, que acabou comendo um brownie, né, que tinha a maconha no preparo, e ela só foi sentir o efeito umas 2 horas depois, e ela, como ela não sabia que tinha maconha, achou que estava
tendo alguma coisa, né? Passando mal, foi pro hospital, teve que ficar internado. E ninguém soube o que era, né? Só quem sabia era a dona do Brown. E obviamente ela não ia contar. Não ia chegar Mas esse os doutor. médicos tiveram até suspeita de ela ser por causa disso. Por causa dos efeitos que a maconha causou. E ela não sabia que era por causa da maconha, né? E isso é um efeito, né, inesperado, porque ela não sabia. E foi demorado também, né? Mas esse até é um ponto, né, interessante, porque às vezes a gente se pergunta, né, não só maconha, mas como outras drogas também, né, o que leva uma pessoa a buscar. E muitas vezes, claro, a gente vai abrir um parêntese, né, a gente sabe que às vezes as pessoas buscam a maconha porque, por exemplo, ela pode ter propriedades medicinais, como a gente vai discutir daqui a pouco, né? Mas existem pessoas que buscam a maconha porque elas querem se aproveitar dessas propriedades que ela provoca, né? Dessas alterações, desses efeitos que ela provoca, né? Então, existem fatores sociais implicados nisso, a questão da curiosidade de querer provar, a questão de saber que as pessoas usam e que é bom, né? E que pode ser bom e que fulano falou que é bom. E muitas vezes as pessoas, elas não estão dosando também os riscos de começar a ingestão de uma droga, né? Então, são vários fatores que às vezes levam as pessoas a buscar nas drogas algum refúgio para um problema, alguma solução, né? E isso cabe a nós e também a questão de vigilância em saúde, pensar um pouco no contexto das drogas e discutir um pouco mais essa questão do acesso e do interesse das pessoas a buscarem nas drogas algum tipo de solução. Exatamente. São pontos delicados, se a gente for... Não deveria ser, né? Uma questão delicada, ou como o pessoal costuma falar, uma questão polêmica. Não deveria ser, né? Porque eu acredito que se é tratado de uma forma mais aberta, mais detalhada, sem tantas barreiras, tabus, enfim, a questão do uso e todo o cuidado ao redor poderia até ser diferente do que é visto hoje. Né? Eu acho assim que essa é uma da intenção de trazer esse tema hoje. É esclarecer os pontos envolvendo, né? Sem puxar uma polêmica para um lado e para outro, mas esclarecer o que é o tema para que as pessoas possam ter noção do que é a realidade acerca disso e elas decidirem por si só que posicionamento elas vão adotar, porque às vezes as pessoas acham que não ouvir falar vai evitar das pessoas usarem ou sentirem interesse. Mas se elas não ouvirem falar aqui, elas vão ouvirem falar de outra forma. Então é melhor que elas ouçam falar da realidade para que elas possam ter mais posição e mais condições de decidirem sobre o que é certo e o que é errado. Esse é o interesse de trazer esses temas aqui nesse podcast. Então, independente desses efeitos, a gente sabe que muitas pessoas vão atrás do uso da maconha por causa desse efeito que ela provoca de alteração, principalmente da euforia, né, dessa alteração do comportamento e dessa suavização, de ficar suave, de ficar alegre, de ficar mais tranquilo, né, como as pessoas percebem. Então, isso acontece, né, por mais que isso seja um efeito desejado por quem usa, né, a gente tem que ter a consciência de que esses efeitos eles estão aí acompanhados de outros efeitos que são maléficos, né? Independente de você goste ou não da situação, essa situação, o mecanismo de ação da maconha, especialmente dessas ações do THC, de interferir com esses receptores e com esse sistema límbico, né, que está envolvido com tantas funções cognitivas, vai causar prejuízos na percepção da realidade, na reação, no tempo de reação da pessoa, na própria cognição, né, ou seja, na capacidade de raciocínio das pessoas, no aprendizado, na memória. Então dá para perceber que uma pessoa, isso não é uma boa ideia, por exemplo, fumar maconha e ir trabalhar. Ou fumar maconha e estudar para aquela prova que tanto você quer, né, gente? Alguns estudos, alguns relatos que para qualquer pessoa ver e ter acesso, é que não se é recomendado que as pessoas façam o uso da maconha, enfim, independente da formulação que seja,
antes dos 25 anos. Por conta de toda aquela questão de maturação do cérebro, de formação da personalidade, até da própria anatomia do cérebro. Não é recomendado que as pessoas façam uso até essa idade. Não é que eu estou dizendo aqui que depois dos 25 Está liberado. Pode liberado e vai lá. queimar. A questão não é essa. É que é recomendado justamente por conta dessa preocupação com relação à própria saúde cerebral da pessoa. Por conta da estimulação dos receptores que não são necessariamente feitos para estar tendo essa estimulação que a gente vê por aí, dos jovens principalmente nessa faixa etária, de estar realizando o consumo praticamente diário da planta para ter esse efeito que é mais relacionado ao próprio THC, mas que a gente sabe que tudo demais faz mal, se torna um veneno, né? É interessante a gente perceber, porque esses são os efeitos, né, da maconha, que nesse caso são principalmente atribuídos ao THC, né? Eles dependem de vários fatores, mas depende, por exemplo, da dose, ou seja, da quantidade que você ingere, da via, ou seja, se ela é inalatória, se é fumado, ou se é ingerido, ou colocado por algumas outras das vias que a gente discutiu, e até mesmo uma suscetibilidade individual, uma característica, e aí a idade entra como um desses fatores. Outro ponto também é que a composição da maconha, ela tem variado, né? As plantas, elas podem ter sua composição química variada de acordo com o solo, a exposição às chuvas, a temperatura, né? É o que a gente chama de variações sazonais. Essas variações sazonais, o horário da coleta, o tempo da coleta, elas podem afetar a composição. E uma das coisas que a gente tem observado nas nossas leituras é que, por exemplo, a composição da maconha que é comercializada hoje em dia, principalmente nos Estados Unidos e Europa, ela mudou bastante nos últimos anos. Então, por exemplo, há relatos de que mais antigamente, né, se você pegar um pouco mais perto da década de 60, por exemplo, você tinha ali uma composição de 4% de THC e uma composição mais abundante de canabidiol, né, que seria o composto com os efeitos contrários ao THC e com os aspectos mais benéficos da droga. Mais farmacológicos, né? E hoje em dia a gente sabe que essa concentração de THC está aumentando para 12%, 15% e a concentração de canabidiol diminuindo. Ou seja, você aumenta os efeitos tóxicos, talvez, para garantir um pouco mais do efeito da droga e diminui os efeitos potencialmente benéficos, que a gente vai discutir um pouquinho melhor depois. Mas independente disso, né, continuando nos efeitos da droga, esses são os efeitos mais comuns, essa alteração de percepção. Mas ainda pode ter efeitos um pouco mais tóxicos, variando de pessoa para pessoa. Então você pode ter mudança de comportamento, você pode ter tontura, fome, né, que é muito relatado, mas algumas pessoas chegam a ter pânico, alucinações, ansiedade, e há relatos, né, que ainda não é totalmente esclarecido, de que o uso da maconha pode precipitar ou estimular o desenvolvimento de esquizofrenia. Eu vi algumas coisas relacionadas a isso, que é justamente por conta da suscetibilidade da pessoa, dela ter até uma predisposição para desses determinados quadros, que é justamente por conta do efeito do THC, ele de certa forma potencializar ou até facilitar que a pessoa tenha a manifestação de algum desses quadros, algum quadro psicótico, ou enfim, algo relacionado assim. E o que se é recomendado é que essas pessoas, quando elas têm o primeiro contato, elas acabam tendo o primeiro uso, as formulações das medicações, que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Ou a quantidade de THC ela seja reduzida, ou então não tenha, seja só feito o uso do CDB por conta dos benefícios que vão trazer para a pessoa determinada questão para ela, né? Então, assim, você tem uma série de efeitos tóxicos que são decorrentes da ingestão, do uso, do consumo da maconha, né? E que podem variar de pessoa para pessoa, mas que são reais, tá?
E isso torna, né, isso comprova, né, esse contexto da maconha como droga, como a gente discutiu, de alterar as funções fisiológicas e comportamentais. E além disso, como a maioria das drogas que agem no sistema nervoso central, a maconha ela tem 3 características. Ela é capaz de induzir tolerância, dependência e abstinência. Então, resumidamente, tolerância significa que aquela dose inicial de maconha não vai fazer o mesmo efeito por toda a vida. E que aí você vai precisar de maiores doses para ter o efeito que você obteve nas primeiras ingestões. E aí, um outro efeito é a dependência. Como você interfere com as funções corporais, o seu corpo ele vai encarando aquela substância como se fosse parte dele, né? Como se fosse um endocannabinoide, por exemplo, e isso vai levar o indivíduo, o usuário, a sempre buscar fazer o uso daquela substância. E chega até a ser de forma descontrolada, né? A busca pela substância, nesse caso pela droga, chega a ser descontrolada e a partir do momento que não tem, que ele não consegue aquela droga, acaba entrando no outro processo que é a abstinência. Exato. Mas só complementando, algumas pessoas falam, não, é natural, mas maconha não vicia. Não é assim. Vai ter pessoas que algumas pessoas vão ter mais propensão, outras não, por causa dessas características diversas da resposta individual, mas como característica da própria droga, ela causa dependência, tá? Não vou comparar com outras drogas, porque não vai caber aqui, mas em maior ou menor grau você pode ter dependência da maconha, isso é comprovado cientificamente. E o último fator, que é a abstinência, que seria uma reação do corpo à falta da droga. Em geral, a abstinência, o indivíduo tem crises que são contrários ao efeito da droga. Então, se você tinha ali um aspecto de relaxamento, né, você vai ter irritabilidade e outras reações. Essas reações podem ser tanto físicas como psicológicas. Exatamente, são manifestações da ausência daquela droga no organismo. Então, a gente fecha essa primeira parte, né? Na verdade, esse tema ele vai ser discutido em 2 episódios, parte 1 e parte 2. Então, a gente fecha essa primeira parte contextualizando a maconha e os seus efeitos enquanto droga, né? Então, como conclusão, a gente pode chegar à seguinte afirmativa, que a maconha é uma droga, ela é uma droga psicoativa, ela tem constituintes que alteram as funções do nosso corpo, ela oferece o seu risco, né, independente da situação, mas que vai variar conforme o uso, a frequência, né, e esses outros fatores que a gente discutiu, pode oferecer riscos à saúde, sim. E que ela pode provocar esses efeitos que variam de pessoa para pessoa, mas que alteram as nossas funções e por isso ela é considerada uma droga. Mas a próxima questão é: a maconha é apenas benéfico? Não existe nada que seja... É apenas maléfico? Não existe nada que seja benéfico nela? Então, essas questões voltadas para os usos, potenciais usos terapêuticos da maconha, nós iremos discutir no nosso próximo episódio, na parte 2 desse podcast. Então, esse foi o nosso primeira parte, né, do episódio sobre maconha, e nós nos vemos no próximo episódio. Até breve. Até lá.